De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é o Chico Preto. Eu prefiro chamá-lo de Marco, eu não consigo chamar ele de Chico Preto. E vamos falar um pouquinho dos embates que nós temos visto na Assembleia. Entrevistei semana passada o presidente, Ricardo Nicolau, e eu perguntei para ele quem dá mais trabalho, é o Marcelo Ramos ou é o Chico Preto. Ele ficou meio em cima do muro e disse, e não falou e não respondeu bem a minha pergunta. Como é que estão esses embates? O Estado está com prejuízo? Já ultrapassou sua capacidade de endividamento ou não? Meu amigo está fazendo referência a uma discussão em torno da capacidade de endividamento do Estado. De endividamento e até mesmo de investimento do Exatamente. O meu companheiro Marcelo Ramos, ele fez, logo no início dessa legislatura, ele levantou questionamentos a respeito da capacidade, não só de endividamento, mas até da própria capacidade de investimento do Estado. E eu quero deixar claro aqui que na minha relação com os deputados, ou até mesmo quando eu era vereador, com os demais vereadores, eu jamais invalidei uma crítica. Eu sempre procurei entender que a crítica, a cobrança, nesse processo, ela é válida. Agora, a crítica e a cobrança precisam estar bem pautadas. Porque tem duas coisas que você não admite nesse processo, Rodrigo. É a má-fé e a falta de informação. O pior desses todos é a má-fé. Você agir de forma deliberada, sabendo que está produzindo uma informação errada, isso daí é imperdoável. A falta de informação é algo que durante o debate você vai esclarecendo. Então, o Marcelo levantou um questionamento e prontamente, após o questionamento do Marcelo, eu com o orçamento do Estado, fiz ver ao Marcelo que a colocação dele de que o Estado tinha tão somente 160 milhões de reais, ela era meia verdade. O Estado tinha os 160 milhões de reais, que identificou o Marcelo no orçamento do Estado, porém esses 160 milhões de reais pertencem às empresas estatais, empresas das quais o Estado faz parte. Vou te dar um exemplo. A Agência de Fomento do Amazonas e a Cigás. Essas duas empresas têm um orçamento para 2011 de 160 milhões de reais para tocar suas atividades. A FEAM fomenta a atividade laboral, a atividade comercial, industrial, fomentar o desenvolvimento do nosso Estado, e a Cigás, a própria comercialização do gás do GNV. E no orçamento do Estado, que é de mais de 10 bilhões de reais, o Estado tem 1 bilhão de reais, um pouco mais, mas vamos arredondar esse número, 1 bilhão de reais, para no ano de 2011, realizada essa receita, porque a gente precisa dizer isso, o Estado tem uma previsão de arrecadar 10 bilhões. Vai pagar funcionário, vai pagar o custeio, vai pagar a dívida fundada, e sobram 1 bilhão de reais para que ao longo desses 12 meses do ano de 2011 o Estado possa realizar o quê? Investimentos, concluir a ponte, possa pagar as obras aí da Copa do Mundo, possa reformar, possa ampliar. Então o Estado não tem só os 160, tem os 160 pertencentes às empresas e mais 1 bilhão de reais. Então o Estado tem capacidade de investimento nesse momento. Com relação à capacidade de endividamento, a própria Secretaria do Tesouro Nacional, que é um órgão do governo federal, atesta que o Estado do Amazonas hoje tem uma capacidade de endividamento de mais de 13 bilhões de reais. Ou seja, saúde financeira suficiente para se tomar os empréstimos que sejam necessários para que o Estado faça frente a grandes problemas que a gente aqui conhece. Se não fosse essa capacidade de endividamento do Estado, o Estado não teria tomado dinheiro junto ao BID, ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, para resolver um dos grandes problemas e históricos problemas da cidade de Manaus, por que não dizer do Amazonas, que eram os igarapés, tá aí o Prosamin. O Estado não teria, só através do seu orçamento, o dinheiro suficiente para resolver o problema dentro desse espaço de tempo. O que fez o Estado? Lançou mão de um financiamento, contraiu o financiamento, resolveu o problema e agora, ao longo dos próximos anos, é fato. Vai se pagar isso mês a mês, ano após ano, mas o problema já está resolvido. O dinheiro foi pego, investido na solução de um problema. É assim que funciona também na nossa vida. Nem todo mundo tem o dinheiro para comprar um carro à vista. O que faz? Pega um financiamento e vai pagar em 60, em 50, em 72, mas você tem o bem, resolve o seu problema de deslocamento e você fica pagando, conforme o seu salário vai entrando, você vai pagando. No Estado não é muito diferente. E assim fez o Estado, de maneira clara, firme, correta, e agora está aí o Estado atestado pela Secretaria do Tesouro Nacional como um Estado com capacidade de endividamento muito saudável.
Falando um pouquinho, entrou falando da Copa do Mundo, vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo. Vamos lá. Você faz parte da Comissão de Gestão de Serviços Públicos da Assembleia Legislativa. Tendo a oportunidade de presidi-la nesses próximos 2 anos. Como é que estão as preparações para a Copa do Mundo que está vindo aí e parece que a cada dia que passa o tempo corre mais rápido? Bem a propósito, hoje, no dia de hoje, o governador Omar fez um anúncio de que leva adiante o projeto do monotrilho. Algo que a cidade de Manaus em todo, a cidade de Manaus tinha aí uma grande expectativa, porque hoje Manaus precisa de um outro modelo de transporte coletivo. Nós temos aí um transporte coletivo deficitário, problemático, nós temos um sistema de concessões mais enrolado ainda, e Manaus já estava precisando, e o governador tomou aí a decisão, ao meu ver, correta. Há um preço a ser pago, mas esse preço nem se compara em relação à solução que o sistema de monotrilho vai trazer para o transporte coletivo na cidade de Manaus. Dentro dessa comissão, Rodrigo, nós criamos uma subcomissão, que dela fazem parte eu, o Marcelo Ramos e o Davi Almeida, para acompanhar as obras, não o pacote todo da Copa do Mundo, porque o pacote da Copa do Mundo é bem maior. Tem uma série de projetos, tem projeto de sustentabilidade, projeto de voluntariado, enfim, projeto de segurança, você tem uma série de outros projetos. Mas na nossa comissão o foco são as obras públicas decorrentes desse projeto. E hoje nós temos 2, e agora com o anúncio do monotrilho, 3. A própria Arena da Amazônia, né, o novo estádio, nós temos aquele centro de convenções ao lado do antigo Vivaldo Lima, na mesma área, e agora o anúncio por parte do governador do monotrilho. Então, esta comissão vai ter aí, durante os próximos anos, um relacionamento intenso com a Secretaria de Infraestrutura, com a própria empresa, que no caso é Andrade Gutierrez, se eu não me engano, que está fazendo uma obra, e uma outra empresa que faz o centro de convenções. E nós vamos acompanhar para e passo para que nós possamos ter a certeza de que o Amazonas está cumprindo os prazos. Se eventualmente alguma dessas situações não ficar muito clara para nós, para que nós possamos tomar a iniciativa aí de questionar, de cobrar, mas não permitirmos que o Amazonas não dê a resposta que o nosso povo e o Brasil está esperando, ou seja, proporcionar ao Brasil e à nossa gente um espetáculo de qualidade, como prevê a Copa do Mundo. Ok, vou fazer agora um pequeno intervalo e volto já já com o programa Ponto de Vista.